alguns exemplos de vigilantismo, vamos dizer assim, não feministas, mas femininos. Ava é um filme que a gente pode considerar... É um filme bom, interessante, assim. Alguns dos filmes da Angelina Jolie, aqueles de ação, a gente considera a boa parte dela... Ela não é um policial que está agindo em torno da lei, entendeu? Assim, teve um filme recente que foi É de Vingança, chamado Peppermint. Acho que esse é o nome, tá lá na Prime Video, entendeu? Ele não discursa sobre, como o Davi está chamando, feminista ou feminino. Ele não traz esse debate. Ela é uma policial. Não é comum a gente ver uma mulher sendo a vingadora. Mas nesse caso é ela. Nesse caso é o marido e o filho que falecem por conta de um cara lá de um cartel e corrupção policial. E eventualmente ela se torna uma justiceira. Mas ela é dirigida por um homem, a história não é focada numa lição, numa discussão social, sobre o papel da mulher e os tipos de dificuldades que ela passa a nível estrutural. Perfeito, Eduardo. Perfeito, Eduardo. Esse filme não é essa. Discussão social é o foco desse filme de hoje. Esse total. Esse Bela Vingança é total. Cara, vamos lá, olha lá, eu esqueci de falar, mas curiosidadezinha que eu vi no IMDb. O nome desse filme é Promising Young Woman, beleza? O personagem, ele se refere, o namoradinho, que eu não vou lembrar o nome, se refere como jovem mulher promissora, para ela, não é isso? Poxa, você era um estudante de medicina e você era gênia. Eu te admirava, você tinha resposta para tudo, você era esperta, mas de repente você desapareceu. E agora eu vejo que você se tornou uma atendente de café. Tipo, tanto é que tem aquele... Opa, não, eu não quis dizer isso. Ele, caralho, falei merda. Sim, subestimou ela porque ela virou só, tipo, aquela história, vou virar um... Se tudo der errado, vou virar um atendente do McDonald's. Porra, escroto pra caralho, né? O sentido era o mesmo, vamos lá. E ela fala, você era uma garota promissora. Não é por acaso. Um cara, que eu esqueci agora o nome, em 2016, é um estudante da Universidade de Stanford, mesma universidade que ela frequentava, e todo mundo ali do seu círculo frequentava. Em 2016, esse cara foi preso por abuso sexual. E mesmo preso e condenado, no círculo da diretora que escreveu o filme, ela ainda teve de ouvir pessoas dizendo que ele era um jovem rapaz promissor. Não é à toa, meu parça. E daí vai e coloca o nome do título do filme. Uma jovem mulher promissora. Saca? Então, discussão social é o nome desse filme. Pode parecer que não pro cara... eu não vou ver só uma história... Por isso que eu falei pra você, gente, é uma história de vingança, mas não é só uma história de vingança. Ela traz um diferencial, ela traz ali um negócio diferente. Outra curiosidade... Mas ficou no subtexto, né, Eduardo, essa questão? Tem que ir atrás. Tem uma coisa realmente... Mas eu acho importantíssimo. É importante, não estou dizendo que não. Mas para mim, assim, eu peguei essa parte, mas é muito... É um detalhe do detalhe do detalhe. É uma bagagem que você tem que ter, um conhecimento que você tem que ir atrás. É o detalhe do detalhe do detalhe. Eu acho que isso daí mostra o substrato e as referências da diretora, que foi a mesma que escreveu. Parece que é o primeiro ou o segundo filme dela. Acho que grande mesmo, parece que é o primeiro. Eu acho que foi o segundo filme que ela fez, se não me engano. Eu acho que aqui a gente está trabalhando com, como é que chama, semiótica. Com os significantes e os símbolos que estão ali presentes, que a gente pode até não capturar, mas que não estão lá à toa. Ela está, à maneira dela, fazendo uma denúncia, ironizando, colocando ali uma história, dessa vez é uma mulher, saca? Essa garota promissora. Ela está ironizando, ela quer ali expurgar determinados demônios. A diretora, eu pelo menos interpreto dessa forma quando ela faz isso. Outra coisa, gente, a pequena curiosidade que eu li lá no MDB. Vocês acharam, e eu achei, eu concordo, vocês acharam que a cena do sufocamento dela foi demorada? Foi tipo sem corte? Ficou um bom tempão, o cara em cima dela lá. O tempo todo eu ficava, não acredito, eu não acredito, né? Eu não estou vendo isso. Cadê o Deus Ex Machina? Cadê o milagre, o Salvador, a Salvadora que vai aparecer de última hora para tirar? Não teve. Sabe qual é a minha expectativa? Sabe que eu pensei a minha expectativa enquanto filme? Que, em alguma maneira, o médico, talvez, em um rompante de remorso, ele aparecesse para poder salvar, ou alguma pessoa que tinha contratado como advogado, né? Para ver alguém chegar e poder salvar
a situação, entendeu? Porque nós estamos acostumados. Porque nós estamos acostumados a isso. A gente quer o Deus Ex Machina. E aí que tá. Mas e o filme, ele nunca promete isso pra gente. Nunca promete. Em momento algum. É como o Diegão falou. E a gente concorda. Ela foi lá. Imagina só. Alguém que tá empreendendo uma vingança tá preparado para cavar a segunda cova, que é a de si mesmo. Ou seja, é alguém que está exposto, alguém que já se desprendeu, de certa maneira, da sua própria vida. Alguém que já foi com um desprendimento de sua própria vida por conta de tudo que acontece. O Diego é mais extremo. Ele diz, não, ela foi para morrer. Eu não sei se ela ia cometer um suicídio. Eu acho que foi. Não posso dizer. Aí realmente é uma interpretação muito sua a respeito, mas discordo. Mas respeito. Mas bora lá. Essa cena durou 2 minutos e meio. Curiosidade, não foi por acaso. A diretora, escritora, ela tem um pai que é policial, aposentado, e fez a pergunta: com quanto tempo uma pessoa sendo sufocada morre? 2 minutos e meio. E 2 minutos e meio é o total do sufocamento. Cara, sério? Porra, fica aí, sério. Então, por isso ela fez questão de mostrar a nossa protagonista, que a gente eu pelo menos estava muito ligado a ela. Assim, eu comprei ali a vingança dela, de certa maneira, e foi assim que ela faleceu, dando uma ênfase no fato de que ela foi sufocada durante todo esse tempo. Essa cena, né, segurada bastante, sem corte, tá lá, ela para de se mexer e você fica, minha irmã, puta que pariu, de repente dá um corte e a perna dela tá com mosca já. Caralho, maluco, ela apodreceu a noite inteira do lado do cara. É surreal. Assim, é tenso. A sonoridade do filme também é tensa, porque, assim, embora não tenha tantas músicas, não tenha tantos pontos, quando você vê, vamos dizer assim, que talvez seja o arco final, né, que ela vai como enfermeira, a sonoridade do violino, né, de uma forma quase de filme de terror, da Britney Spears. Tóxico. Vocês gostaram, falando nisso aí, Davi, tu gostou da trilha sonora, Paris Hilton? Gostei. Cara, Gostei, sabe por quê? Porque, por exemplo, uma das músicas iniciais que é mostrado no filme, certo? Eu até notei aqui. Era o seguinte. Sabe o início do filme? Sei. Que é mostrado assim, as virilhas dos homens. A música do fundo é Tudo que nós pensamos são homens. É a primeira música que aparece nos primeiros segundos do filme. E o que é que normalmente acontece enquanto subversão, né, do filme, a questão da erotização? Se fosse o oposto, vamos dizer assim, numa boate, seria a mulher balançando a virilha, balançando a bunda e tocando uma música do 50 Cent, por exemplo, Candy Shop. Eu estou dando só um exemplo, né? Sim. Então, assim, é a questão da sexualização. E aí vem mostrando a questão. A Paris Hilton também são outros exemplos, né? A questão das legendas. As músicas estão lá encaixadas. Não é por acaso que aquelas músicas estão lá. Aquilo ali é feito... Não é por acaso. Eu só estou dizendo que se você gostou, assim... Gostei, porque... Da forma como elas entraram. Não, gostei. Esse é um ponto que, assim, realmente eu tenho elogios, porque ela harmoniza com a cena. Tem músicas que só são lançadas só para dar uma ideia de como é o clima. A música no filme, ela não é muita, mas ela é pontual. Ela tá pra cima. Tá fazendo umas zoadas aí. Ela serve a um propósito, certo? E deixa eu ver aqui. Então, sobre essa questão da música, viu? Segura aí o pensamento, Davi, por favor. Sobre essa questão da música, Diegão, primeiro de tudo, eu entendo seu estranhamento. Se você me pergunta se eu gostei, cara, eu gostei bastante. Por quê? Entendeu? Eu não escolheria, mas isso tem a ver comigo, com minha experiência musical, entendeu? E com os meus gostos, porque a ênfase da diretora ela gosta, curte e ela advoga a favor da cultura pop, de músicas pop, inclusive de linguagem e de cinematografia pop. Se você olhar, é um filme de vingança, mas tem muito colorido, tem cores fortes, rosas choques, uns vermelhos berrantes e tal. A gente não está acostumado a ver isso. Ela aposta que essa linguagem ela pode sim ser acessível e colocada num filme, entendeu? Mesmo que se diga um filme de arte, um filme
culturalmente mais elevado. Ela é dessa escola. Ela, primeiro de tudo, é muito fã de Britney Spears, que é uma diva pop, entendeu? E colocou outros elementos também da cultura pop, que a gente geralmente vincula ao público feminino e tudo mais. E ela pegou e disse, olha, eu vou tacar no meu filme, entendeu? E vou dar o meu tom. Eu sou muito fã de estilo. Eu sou muito fã desse tipo de... Quer dizer, ela não botou por acaso, um aleatório. Não, eu não estou dizendo que botou por acaso. Eu estou dizendo... Não, eu não estou dizendo que você falou. Eu estou elogiando o fato de que foi... realmente foi um estudo, é uma opinião e é um posicionamento dela. De que é colocar coisas da cultura pop. Eu dei maior valor e foi inesperado para mim ver Toxic num violino sinistro de suspense. Ali, ela tem tudo a ver se você vê a letra, se você lembra da letra e tal, e você não espera, a gente espera, talvez, se quiser esperar, entendeu? Uma coisa, um rockzão mais pauleirazinho e tal, uma coisa do rock mesmo. Agora, você esperar que uma letra da cultura pop, de uma diva, de uma forma diferente, de uma versão bem diferente, mais sinistra, seja colocado naquele momento, eu achei muito curioso e particularmente fiquei muito feliz. Eu acho que eu gosto de, como é que chama? Diretores com estilo, autoralidade, pronto. Autoralidade. Eu acho que esse filme está esbanjando e eu acho que Promissora também é a diretora. Fica aí, acho que eu tô quase no final já. Tô quase na forma da minha opinião final. Beleza. Promissora gostaram daquela questão dos traços também. Eu achei muito legal, porque ficou assim, tipo, esse traço é um ai ou um? Quando teve aqueles dois traços, então é um 2. Aí teve aquele 3. Aí quando foi 4 traços. Caramba, olha aí, diferente, né? Legal. Aí quando foi aquele 4 traços com traço, assim, são atos, tal qual uma peça de teatro. Então, tem um prólogo para você poder se situar, e são 5 partes de uma peça. Bill. Para mim, foi uma referência sutil a Kill Bill. Fechei o meu. Sim, a gente está falando do quê? Dos traços? Então, é uma história... É um filme sobre vingança, e convenhamos, cara, o Tarantino, o que ele adora abordar dos filmes dele é vingança. Tarantino nunca faria... Eu vou botar uma polêmica. Tarantino nunca faria um filme desse. Porque os personagens do Tarantino são, em geral, extremamente machistas, tal qual o próprio diretor. Mas, cara, a gente tem que ver com... aí que está a discussão que o feminismo coloca, quando diz, olha, é muito massa, não é? Um macho, na posição de macho, do seu privilégio do caramba, o mais sensível que seja, fazer um filme dizendo que vai ser feminista nesse filme. Cara, é injusto pra caralho. Entendeu? Injusto pra caralho. Então, quando se fala Tarantino nunca faria esse filme, com certeza não. Você vê ele nos filmes de vingança, quando ele pega a Xoxana. Olha qual o tipo de vingança massa para ele. Vamos ver lá a Xoxana nos Bastardos Inglórios. Vamos ver como foi a noiva. Como ele visualiza a sua protagonista, qual é o tipo de tom que ele quer dar para ela, sabe? Então, vamos começar por aí. Ele adora vingança, então você vê mulheres querendo interpretar suas vinganças. Tá aí, algumas referências rápidas que eu lembrei. Então, eu acho que a autoralidade aí, e o diferencial é ter sido justamente uma mulher, e que, ao meu ver, claramente preocupada em estar passando ali uma discussão sobre o feminismo, quer dizer. E assim, eu acho que ela pega justamente na ferida, cara, naquela feridinha que está encapada em quilos e quilos de hipocrisia, de resistência e do caramba 4, como eu falei. Ela quer revelar nesse filme o bonzinho, o lobo, entendeu? Em pele de cordeiro, sabe? Aquela pessoa que se passa, mas quando diante de uma determinada condição que não é extrema, pelo contrário, é até trivial, sabe? A possibilidade de você ter uma parente, uma amiga que não está lá em condições e tal. Enfim, ou então, um estupro coletivo, enfim, não vou nem... uma curiosidade, estupro e abuso sexual são 2 palavras que não foram utilizadas em todo o filme, apesar de que foi isso que aconteceu. Não foram utilizadas em nenhum momento do filme, fica aí a curiosidade. Uma dúvida para vocês, assim, não desmerecendo o filme de maneira alguma, certo? Eu gostei do filme, certo? Logo adiantando esse ponto. Como vocês acham que esse filme funcionaria
se tentassem colocar o teste de Bechdel. Acho que é Bechdel. Acho que é assim que se falam. É aquele que dá de duas mulheres falando sobre isso. Não, é exatamente o oposto. É uma tirinha chamada A Regra, em que duas mulheres estão conversando, que elas falam, eu só assisto um filme se ele satisfazer os seguintes requisitos. Se tiver pelo menos duas mulheres, elas conversam uma com a outra e sobre alguma coisa que não seja um homem. Porque nesse filme eu não vejo essa abordagem assim. Teve sim, Davi. Teve a cena com a mãe da Nina. Né? Não, mas é que tá. O filme, pelo que eu entendi do teste, em nenhum momento tem que ter essas duas mulheres falando sobre homem. Mas ela não estava falando sobre ela, estava falando da filha que morreu. Não, mas quando estava com a Madison, ela não falou a respeito do cara? Eu acho que ela nem tocou no assunto. Ela estava tocando no assunto da menina. Mas, Davi, tem que levar em consideração que não é apenas falar sobre um cara, é o que se fala sobre esse cara. Geralmente mulheres que não estão em posição de protagonismo, elas já têm protagonistas, eles eminentemente são homens, na sua grande maioria, e quando tem essas mulheres, ainda que estejam falando, elas estão falando sobre aquele cara ou sobre um outro cara enquanto interesses amorosos, enquanto vantagens relacionais, sabe? Então acaba sendo isso. Ou seja, é sempre a mulher, de alguma maneira, sendo colocada como rodeando e bordeando o único tema que elas falam, que é sobre macho, que é sobre cara, que é sobre querer casar, esse tipo de coisa. E que assim que é retratada eminentemente as mulheres na cultura pop historicamente, e que é colocado como uma crítica à indústria, né? E esse filme vem lá e subverte, pelo contrário, ela não precisa daquele cara, daquele namoradinho lá que aparece, sabe? Ela nem dá bola, ela, pelo contrário, ela tá bem para trás. E o filme brinca. Quando rola aquela aproximação e aquele apaixonamento, que eu acho que foi sincero, eu conversei muito com a Vera Vera, será que ela suspeitava de que ele era sujo na rodinha? Então ela já tinha talvez pensando numa vingança já para com ele, porque, cara, eu acho que foi uma das punições também cruéis, que é fazer alguém se apaixonar por você e fiz você se apaixonar por mim, tome, bufo, entendeu? E vai lá e finaliza, e não vai ser o amor que vai salvar, não é o amor, a coisa que nós sentimos que vai apagar o que aconteceu, tudo que, sabe? Porque é muito comum esse tipo de discurso, né? Meio bobo, meio besta, que é produto de um romantismo barato, ingênuo também, que é, porventura o amor que surgiu ali entre aquele casal vai limpar as máculas que o cara fez. Ela pega e diz, não, na verdade, você fez para me lembrar porque que eu senti isso, sabe? Que ela ali, ela ficou empenhada mesmo. Tipo, na hora que ela, de alguma maneira, fraquejou, sabe? Ela fraquejou, ela abriu o coração dela, ela se permitiu a aproximação de um cara que até aquele momento, pra gente, era um cara meio que sem falhas, né? Pelo menos eu senti isso. O cara parecia ser decente, parecia respeitar. Quando o cara chegou, meu irmão, desculpa aí, eu não sabia que ela tinha dono, não. Ele ri, ironiza, dono, cara. Tipo assim, né? Eu não sou dono dela, não, meu parceiro. Quem sou eu para ser dono? Então, ele parece que tem um sentimento, respeita em alguns momentos o tempo dela. Ela não quis subir. Eu acho que eu fui muito, como é que se diz? Pulou etapas. Eu pulei etapas, eu já tô chamando a mina, ela pode pensar o que é de mim. Porque eu entendi que ela ficou toda retesada porque ela lembrou o que ela vivencia todas as noites. Né? Opa, me chamou para casa. Que vai querer? Se eu disser não, se eu disser um não 3 vezes, será que ele vai parar? Entendeu? Porque basta uma, né, meu parceiro? Olha só, basta uma. E às vezes nem precisa dizer. E foi uma, né? Entendeu? Então aquele cara nos é representado como, nossa, é um suspiro. Tem que ter algum cara decente nesse filme. Não tem, macho. Não tem. O único cara que tem algum tipo de redenção e decência é o advogado, meu pai. E detalhe, assim, enquanto homens decentes no filme, a gente pode falar 2. O advogado que tem a redenção e o pai dela. O pai dela.
Pode se dizer. Enquanto figura paterna, ele é um cara que ele não hostiliza com ela. Ao contrário da mãe que hostiliza. Né? A mãe é lembrado. Verdade. Verdade, bem lembrado. Ó, eu mandei aqui para vocês, no caso do bate-papo, um exemplo. Tem um site chamado bestdeltest.com, ele é em inglês, certo? E é uma análise que as pessoas fazem avaliando os filmes e sabendo se eles passam ou não passam nesse teste. Eu acho assim, é uma coisa que eu acho bem interessante, que eu, inclusive, já vi. E o filme que a gente está debatendo, o Promising Young Woman, ele não aparece dentro dessas listas. Logo, eu não sei se ele foi abordado em si ainda não. Creio que não, porque alguns filmes que são colocados, eles não são abordados nesse aspecto, sabe? Deve ter uma curadoria, né? Que analisa. Então, assim, tem alguns filmes que realmente eles mostram a respeito disso e que tentam abordar exatamente para ter todo esse respaldo. Tanto que, eu vendo outros exemplos de outros sites, assim, colocando, por exemplo, 10 coisas que eu dei e você passou no teste. Titanic passou no teste. Então, assim, tem certos filmes que a gente meio que se surpreende usando essa regra. Então, assim, só dando outros exemplos. Ou seja, que passar ou não passar no teste significa o quê? Nada, cara, né? Não. Conclusão. Lá no final da dissertação. Conclusão. E não qualifica nada dizer que é feminista se passar no teste. Esse teste, pronto. Nada acontece feijoada. Frozen, cara. Nada acontece. O próprio Frozen também, ele passa no teste. E foi uma mudança de paradigma enquanto um filme também, entendeu? É um filme que, de certa forma, ele tem alguns aspectos que, creio que, intencionalmente ou não, eles podem passar em testes de filmes que até podem ter uma certa abordagem feminista. E sabe de uma coisa, amigos? Eu não sei como é que está a impressão aí para outras pessoas, eu não sei como é que está sendo a apreciação desse filme com o público em geral, mas muito cara não vai entender a mensagem que está presente nesse filme, sabe? Qual a mensagem que ele não vai entender? A mensagem feminista, esses símbolos que a gente está discutindo aqui, que são quebras de paradigma, eu entendo que enquanto a função a possível função da arte enquanto cultura é fazer essas provocações. Quer dizer, ela se apropriou daquilo que digamos assim, é o normal, é o que nós estamos acostumados, e vai lá e justamente faz essa quebra, ela se apropria daquilo e coloca diferente, né? Olha, isso aqui que você veria normalmente uma mulher sendo representada dessa maneira, você veria normalmente uma mulher reagindo dessa forma, você veria, né, se fosse um homem punindo, quais seriam as formas de punição que ele provavelmente escolheria para fazê-lo. As escolhas foram completamente outras e diferentes ali, ainda sendo uma personagem claramente doída, claramente dolorida, sofrida, enfim, que realmente tinha ali uma grande mágoa que ela não estava conseguindo dar conta e que por alguns minutos nós fomos iludidos achando... Os iludidos, não é o Diegão, não. O Diegão nunca se ilude. Enfim, nem o Henrique nunca se ilude. Enfim, e nós fomos iludidos achando... Você não pode ser iludido quando você já vive em ilusão. Aquela frase, você não pode quebrar o que já está quebrado. Você não pode matar o que já está morto, né? Boa referência, parceiro. O que está morto não pode morrer. O Diego é um fantasma. Ou seja, ela não morre no final. Porque ela é imortal. Não, ei. Faz sentido. Calma aí, Sandy Júnior. Não, o que eu estou querendo enaltecer é o Diego. Que o Diego é o nosso fantasma, é o espírito da floresta. A floresta da zoeira. Tá aí. Nadando pelos rios, né? Se fosse no Brasil, a nossa estrela seria a Sandy e ela ainda cantaria no casório, entendeu? Uma versão de Imortal, versão Angra, entendeu? Se fosse versão brasileira, se você seria a Sandy ali, usar aquela maquiagem do clipe que ela fez com Angra, tipo, fingir tudo mais. Ela, como assim? Como assim? Viúva Negra. Se fosse brasileiro, as mensagens finais, você achou que ia acabar tudo bem nesse casamento? Achou errado, Otário. Aí coraçãozinho.
E detalhe, no final quando estava no final do filme, o celular, vocês pensam, tá com o advogado, né? Que mandou a mensagem. Penso que sim. Mas estava programado, Davi. Tem mensagem Era programada. mensagem programada? Sim, senhoria. Ela sabendo quando é o casamento, na verdade, ela já tinha ideia de quando era o casamento, a data e o horário. Era realmente uma questão mesmo de se programar direitinho. E, pelo visto, o plano dela funcionou. Infelizmente, ela não estava lá viva. Ela já previu que ia morrer, já previu que o cara ia esconder o corpo, e previu que que a polícia ia chegar no casamento no dia. Então, Diego, eu acho engraçado. Mais premeditado do que isso, não tem como. Putaria. Essa realmente ela tem até o dom da clarividência. Da clarividência. Né? Traz aí um estereótipo aí, né? Também ela é uma mulher. Se não foi o plano A, então ela tem um poder assim de furo de roteiro assim extremamente, né? Para vocês, nós homens, assim, a gente pode falar principalmente do nosso lugar de homem. Lugar de fala. Sim. É importante sempre lembrar, para a galera que está ouvindo, discorde ou não, mas enfim, tem um entendimento bem profundo e teórico sobre isso, bem interessante que a gente tenta respeitar. Mas para vocês, foi legal a vingança que ela concedeu a cada uma das pessoas? Vocês acharam, aprovaram? É a segunda pergunta, né? Você acha que foi suficiente, foi pouco, foi exagero? Não, cara, dizer suficiente é uma coisa, dizer legal e satisfatório eu acho que é outra, entendeu? Não, mas tem a ver, né? Mas é que tá, eu sinto que esse não é um filme que conversa comigo. Por isso que eu não consigo calcular, colocar na balança se foi suficiente, se foi pouco, se foi exagero, entendeu? É uma realidade que eu não vivo. Então, eu não sei mensurar. Mas no seu lugar de fala de homem, olhando como sendo um homem, o que você acha? Cara, olhando enquanto homem, eu penso que... Aí que tá, cara, porque é o tipo da coisa, assim, eu posso já supetando dizer, foi pouco, tinha que ter acabado com uma macho escroto, certo? Mas tudo o que ela estava fazendo, e nas saídas que ela ia para trabalhar no dia seguinte, você via todo o desgaste que ela tinha no dia seguinte, entendeu? Isso era algo desgastante, mas necessário para ela. Era como, vamos dizer assim, sabe aquela analogia que o cara falou? Você é uma psicopata, é um serial killer, isso é uma questão dos ciclos, a questão dos cultos, é a questão assim de você fazer algo e você ter uma recordação daquilo, entendeu? Tal qual, por exemplo, o Dexter. Dexter, ele era um serial killer que matava serial killers. As lembranças, os troféus que ele tinha eram os sangues das pessoas que ele matou. Ela não era uma serial killer, então, mas ela tinha essa questão do ciclo de ela ir para os bares, certo? Documentar. De isca, e documentar com aqueles tracinhos que eram ciclos que ela fazia. Ela saía desgastada de lá, mas, de certa forma, ela sentia que a sua vingança, a sua violência, elas eram recompensadas através daqueles traços. Tanto que, depois disso, ela falava, bom dia, Nina, boa noite, Nina, não é isso? Ela conversava com a Nina, como se, Nina, tô fazendo isso aqui para me vingar por você, viu? Tô fazendo isso em prol, assim... Fizeram coisas com você, eu estou fazendo... As coisas que eu faço é por você. Então foi suficiente? Não digo que foi suficiente, cara, porque exatamente ela teve reparação? Não teve reparação. Não teve uma pessoa chegar, Então não foi legal. Não, aí que tá, cara, é o que eu estou dizendo. Eu não posso falar, porque eu não estou em local de fala para dizer... Mas a gente não quer que você se coloque no lugar dela. A gente quer que você se coloque no seu lugar e fale. Pronto, mas aí que tá, Diego. Eu enquanto vejo filmes, enquanto eu faço anotações, as brincadeiras das várias folhas... Não, é só você dizer, olha, matou o cara. É legal? Não é? Diego, mas não aí matou. Que tá, Diego. É legal? Não é? A pessoa aborda o filme de várias formas. Eu abordo através de anotações de empatia, entendeu?
Só que, assim, eu tentando ter empatia pelo personagem e tudo mais, eu não consegui colocar um vínculo de dizer, ó, eu consigo numerar se foi suficiente ou se não foi, eu não consigo, entendeu? Mas eu foi não legal. sei. Foi legal em que sentido? Qual Mas sentido que você fala de legal? Legal achou... enquanto lei? Legal enquanto se sentir vingado? Sua opinião, você achou bom? Você achou que valeu a pena? Cara, eu posso dizer, do meu ponto de vista, enquanto eu estava vendo o filme, a questão dela É isso que eu tratar quero. o pronto, tá tratando a forma como ela tratava de forma reativa, eu olhava assim, pensava, bem feito. Para os caras, bem feito, porque se os caras não tratassem daquela forma ela não trataria daquela forma eles, entendeu? E tu sabe o que é uma sacada que eu pensando depois, eu achei muito boa, é que a gente foi descobrindo a história dela e as motivações dela, e até a motivação por estar punindo aquela pessoa, ou até porque a gente fica se perguntando, minha amiga, por que você está fazendo isso? Você só descobre quando ela eventualmente joga a punição para a pessoa, para o punido, não é? E aí a gente descobre sobre o passado dela e sobre as coisas que aconteceram com ela e com a amiga dela. Ou seja, ele não trabalha com flashback. Ele podia ser só, botava ali um flashback, beleza, a gente tá com ela e vai, não. O filme ele é bem cadenciado, ele coloca como é ela agora, e aos poucos, quando as punições acontecem, eventualmente a história vai seguindo, é que a gente vai construindo esses eventos, ou seja, não apelou pro gráfico também, sabe? Filme desse tom é muito comum, às vezes, apelar para uma imagem gráfica, nem que seja sugestiva, para indicar que houve ali um estupro coletivo. Pelo contrário, a gente bastou para nós citar que teve e ouvir os sons, né? E a gente vê a interpretação dela, olha só. E a gente então vê a interpretação. Então foi legal para você, né? Cara, eu achei de uma sensibilidade e de uma sensibilidade mesmo tocante. Legal o que ela fez, né? As coisas que ela fez. Não é? Legal. Não, a pergunta não é essa, Diego. Eu entendi onde você quis chegar. Eduardo, você gostou? Cortou. Tá sem áudio. Eduardo, tá sem áudio. A pergunta que eu acho que o Diego quer fazer é a seguinte: Eduardo, você gostou de ver macho escroto se ferrando na mão dela? A pergunta é essa. Cara, eu achei genial, porque não foi só macho escroto, foram mulheres escrotas também, sabe? Mulheres que naquele momento... Mostrava machismo, né? Mulheres que naquele momento, muito embrincadas na lógica do machismo, altamente ainda... dentro daquela lógica, sem saber disso, inclusive, esse é o lance do estrutural, né? Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, Diegão, é a segunda, não é isso? Eu respondi? Não, eu não entendi. Você achou legal? Formula aí bem direitinho, para ver se eu respondo. Bem direitinho é difícil, mas vamos tentar, né? Você acha a vingança dela pouca? Você acha que morreu pouca gente? Você primeiro eu não acho que foi vingança, mas enfim, você acha que foi, né? Você acha que foi justiça? Não, eu também não acho que foi justiça, não. Foi o quê, então? Fala aí. Eu acho que foi ela fez uma opinião bem, assim, bem diferente. Eu acho que ela fez um serviço para a comunidade. um serviço comunitário. Ou seja, Diego, você quer dizer que ela foi a Mulher-Aranha, ela foi a boa amiga da vizinhança, que é um exemplo de vigilante a propósito, né? Porque ele não é um policial, ele não está respaldado pela lei. Não saberia dizer. Não saberia dizer. Ele não está revestido pela, digamos assim, o véu do Estado que lhe permite fazer o que ele faz. Enfim, ele faz porque quer. A própria revelia e para além do que as leis pontuam. Enfim, a pergunta é, você achou que foi suficiente? Você achou que ela tinha que ter feito mais? Tinha que ter feito menos? Não, cara, pronto. Tô gostando, adorando. Eu acho que foi na medida da coerência daquela personagem. Eu acho que foi na medida da coerência da personagem. Então, eu fiquei satisfeito. Como eu falei,
nada do que ela faça vai trazer a amiga dela de volta. Nunca, nada, nunca será reparador. É sempre a história das vinganças, não é? Olha, não vai ter justiça para isso. Ou você esquece, ou você tenta fazer alguma coisa sobre. E às vezes o que você faz alguma coisa sobre é meramente resposta emocional via punição física, via violência. É a resposta mais até, como é que se fala? Mais é pobre e altamente reforçada na nossa cultura, ainda. Alguns países mais, algumas famílias mais, algumas famílias menos. Enfim, mas essa é a resposta mais óbvia que a gente espera. E, pelo contrário, ela se segurou muito mediante as coisas que aconteceram. Então, eu acho que o filme acaba sendo surpreendente pela, justamente, sensibilidade e pela, como é que se diz, a escolha. As escolhas que ela acabou tomando. Né? Quer dizer, o Jeff, o namoradinho ali, ele foi um dos caras que ela só descobre depois, enfim, que estavam lá no estupro da amiga, que estavam lá e não fizeram nada, e não fez absolutamente nada, e aquela coisa criminosa, que eu acho que é importante a gente pontuar, que é aquilo que no meio masculino a gente usufrui, que é esse consentimento, como é que chama? Essa lealdade entre homens quando faz merda. O cara falou, não foi por culpa, né? Foi um acidente, né? O amigo do cara falou. Percebam, isso daí tava lá justamente, não, eu ainda encontro esse cara numa festinha de bar, sabe? Eu ainda encontro o círculo desse cara que era cretino, que era o caralho a quatro, de uma fita que eu vi, que não vi, só vi como participei, eu ainda encontro esse cara, ele é do círculo de médicos, desculpa aí, cirurgiãozão famoso, que ama uma meninazinha ali, tudo mais, lindo, maravilhoso. Quer dizer, teoricamente, pessoas normais, vivendo vidas normais, mesmo tendo cometido o que fez, destruído a vida completamente de uma pessoa, foi levada ao suicídio por conta do que sofreu. Enfim, sem nenhum tipo de reparador de justiça. Vocês acham que legal. Esse tipo da própria personagem que foi abordada, assim, que eu tinha falado, né, a respeito dos lutos, você acha que ela passou, mas ela foi um caso de retorno? Porque, por exemplo, quais são as fases dos lutos? Eu acho que um dos pontos que ela não passou, mas que outras pessoas passaram, foi da negação, né? Ela não passou por negação. Pelo menos mostrou que ela nunca passou por negação. Tipo, isso não aconteceu. Ela passou pela barganha, não, ela passou pela raiva, passou pela depressão, certo? Passou pela barganha, talvez chegou próximo da aceitação. Eu digo enquanto barganha, quando foi falar com o médico de novo. Enquanto aceitação, por tentar viver uma nova vida. Só que ela não fechou o ciclo e retornou por saber a respeito do vídeo. Então ela voltou para a raiva. Só que não é uma raiva, vamos dizer assim, uma raiva impensada. Foi uma raiva assim, premeditada. Vou voltar ao meu modus operandi e tentar completar pelo menos esse ciclo. De talvez fechar o ciclo e não sei. Assim, Davi, eu não tenho muito o que opinar sobre as fases do luto pela Kubler-Ross, sabe? Eu acho que não me sinto muito motivado de falar, até porque é meramente didático. Ela está descrevendo ali uma fenomenologia para ser didática, se confunde, às vezes você tem um começo, final, volta, vai, sabe? Então, nesse momento, eu não vejo muito o que dizer sobre. Mas eu penso que ela é uma pessoa enlutada. Isso daí eu acho que a gente concorda. Ela é uma pessoa que está realmente com um luto não elaborado, não finalizado, e eu acho que a história está querendo nos dizer é que talvez, só talvez, ela poderia ter dado conta desse luto após ela empreender a justiça dela. E, infelizmente, isso a gente não teve esse prêmio, saca? A gente não teve esse retorno de, tipo assim, quem seria a Cassie depois de Dessa tudo, vingança, sabe? né? A gente não sabe, e a gente nunca vai saber. Não, infelizmente, não. O que a gente tem é uma mensagem dela, supondo como ela se sentiria. Tem um certo deboche, aparenta ter uma certa satisfação, mas, enfim, ela poderia morrer, e ela estava disposta a morrer. Mas ela tinha que fazer isso. Ela sentia realmente no fundo e eu acho que aquela desilusão amorosa que da parte dela deu ainda mais certeza sobre o caminho que ela deveria seguir, sobre quais deveriam ser as escolhas dela. Até porque ela jogou fora o caderninho dela. Sim, Eu olhei sim. assim, meu irmão,
isso vai voltar, como o Henrique falou, isso vai ter que voltar, ainda tem 40 minutos de filme, ainda tem tipo meia hora de filme ainda, e ela jogou o caderninho fora, minha nossa, o review vai ser foda. A hora que ela precisar, que ela sentir que tem que voltar, porque vai ser uma merda muito grande. E eu acho que foi uma merda muito grande ali, que nos foi apresentado. Descobri que naquele vídeo que surgiu de sopetão, o namorado ali, o namoradinho dela, o interesse romântico dela, estava, enfim, metida naquele ato de homem. Vocês concordam essa questão do gênero? Eu acho que o gênero do filme foi drama / humor negro. Vocês acham válido? Humor negro. E eu não ri de nada. Hã? Não ri de nada desse filme, porque que... Também na verdade, se você procurar... Onde é que está? No NMDB? No Wikipedia. Mas Wikipedia, o pessoal bota aí qualquer... Cara, olha, no IMDB, Davi... Verdade, gente, sabe quem foi a produtora desse filme? A Margot Robbie. Margot Robbie, verdade. Foi. Cara, assim, aqui no IMDB, ele é primeiro crime, drama e thriller. Concordo. Só discordo do thriller, mas o thriller também é controverso. O gênero thriller. Cara, é aquela história. Thriller é como se fosse um suspense de crime ou policial. A galera a gente coloca como nesse esquema meio... Eu acho que o Wikipedia em português ele se baseou no Wikipedia americano, que também abordou isso, viu? É da American Black Comedy Thriller, filme... É um filme de thriller, de comédia, assim, um filme de thriller e humor negro, assim. Resumindo, tá errado. A gente, no nosso bastião do julgamento, diz que tá errado e a gente que tá certo. Meus queridos amigos, vamos pavimentar o caminho para os finalmente? Vamos lá? Certo, tá bom. São 1h30 já da manhã e a gente costuma falar bastante. A gente acha que conseguiu empreender bastante sobre o filme. Vamos para as considerações finais. O que é que vocês acham? Vocês têm algum ponto que gostariam de discutir mais antes da gente entrar nisso? Talvez essa questão do apaixonamento dela pelo Ryan, né? O que tem? Eu não sei eu não sei o que faltaria discutir, mas vocês acharam as coisas orgânicas, assim, meio... Vocês acharam que foi orgânico, assim? Entendi. Se, tipo, foi forçado essa questão. Eu achei que... Eu fiquei me perguntando, assim, por que agora? Sabe? Por que agora você que estava no seu cantinho resolveu iniciar e empreender a sua vingança especificamente para aquelas pessoas? Eu estava me perguntando por que não já aconteceu ao longo do tempo aquilo? Por que agora? E eu fiquei me perguntando se ela não estava naquele café como isca, que ela costuma fazer, ela costuma ser isca à noite, ela se coloca como isca. Se ela não estava naquele café, propositadamente, esperando que ele um belo dia aparecesse por lá e ela fisgasse. Eu estava me perguntando, mas ela não sabia, Eduardo. Eu cheguei a pensar nisso, justamente porque eu realmente não estava para mim muito claro por que naquele momento. Porque quando ela começa a namorar... Porque perceba, o fato de estar namorando com um cara assume uma puta importância naquele momento, porque a gente estava acompanhando o empreendimento da vingança dela. E a relação deles estava tão próxima, apesar dos pesares, apesar das resistências que ela tinha, todo aquele sentimento para com homens, enfim, para com a desconfiança. Porra, ela toda noite tinha nenhuma surpresa, né? Porque, assim, o empreendimento... ela só soube do cara porque ele falou, né? Assim, ele só soube do... Insistiu, né? E aí, antes disso, ela estava naquele ciclo de ser isca e meio que ao acaso, né? E tudo aconteceu porque o cara chegou e falou, olha, lembra-se do fulaninho, vai casar, viu? Isso. E sabe por que também não fez muito sentido, Diegão? Depois eu pensando sobre isso, se ela fosse mais fria,
e mais calculista para com ele, ela não teria dado aquele vacilo de ter ido num bar onde ele ia se encontrar com os amigos, sabe? Porque ela provavelmente saberia por onde ele anda, sabe? Ela já teria rastreado o cara. Então, ela não teria dado aquele vacilo de ter coincidido, de ter ido para o mesmo bar, sabe? E sem falar a reação dela, que foi uma reação aparentemente genuína, de, tipo, ela saiu da postura de bêbado, da atuação dela, e ficou sóbria imediatamente, e aí foi daí que o cara reconheceu ela. Ah, tu é a maluca. O nome é esse, inclusive. Muito comum para designar as mulheres. Enfim, estão indignadas e enfim, não chamou ela de vadia ou coisa assim? Também é bem típico, né? Enfim, é só ir atrás. Vadia, que envolve a moral dela, porque por conta da sexualidade, e louca para desqualificar a sanidade e o discurso dela, enfim. E daí teve aquela cena, e o cara fala: meu irmão, tu não sabe nem quem eu sou, tu ainda usa um chapéu fedora. Eu acho que aí eu acho que tem uma microcomédia, mas eu não coloco comédia na droga do filme nem a pau, meu irmão. Eu ainda estou tentando digerir essa história aí de humor negro. Humor negro, humor ácido. Pelo menos é uma das... humor ácido. Humor ácido. Eu não concordo. Eu também não concordo. Não vejo muito isso, não, cara. Eu vejo que ela tem uma ironia. Ela consegue trabalhar com sarcasmo e com ironia na maneira que ela manipula determinados símbolos na cinematografia dela. Colocar a Britney Spears, Toxic, no final, e aquela cena toda em slow motion dela indo para a cabana, impactante, e tem uma ironia. Ela está sendo ali aquela, como é que chama? Ela vai ser o prêmio dos rapazes, aquela que vai dançar, fazer as lap dances, e vai ser a alegria da festa. Quando, ironia. Enfim, ela seria justamente está lá para estabelecer uma vingança e vai pegar todo mundo de besta. E assim, a galera ajoelhou, engoliu o que quer que ela quis e foi dormir. Enfim. Falar nessa cena, antes disso, eu não entendi porque ela parou de carro para lá e jogou a placa fora e foi andando. Vocês entenderam o que ela estava planejando ali? Não ser rastreada? Talvez. Não. Pensando na fuga dela, talvez, também. Pensando na possibilidade dela pegar... O carro não ser obstruído no caminho. E jogar a placa fora. Imagina que ela... Por isso que eu digo, Diego, no meu sentimento de que ela não foi lá para morrer. Ela foi com a possibilidade de morrer. Porque ela pensava em voltar. Então, quer dizer, imagina ela ter tempo. Ela vai lá, machuca o cara, produz os ferimentos nele, entendeu? Ainda corria o risco da possibilidade do medicamento, do sedativo, parar de fazer efeito. Ela tinha que lidar com 3 caras, possivelmente 3 agressores, entendeu? Correndo no cucuruto dela até ela chegar ao carro. Ela não teria tempo de tirar a placa no meio do caminho e se preocupar de que algum perseguidor ou talvez um policial acionado de pegar a placa dela. Então, acho que com uma precaução justa e, novamente, mostrando a esperteza dela. Olha, eu não teria tempo, provavelmente, de me desfazer aqui desse rastro, e vai lá, e assim, ela nem fez uma coisa que os filmes costumam fazer, que é o quê? A pessoa coloca a placa, né? A gente vê muito isso, o cara vai lá, desparafusa e coloca uma outra placa para enganar, enfim. Mas ela se apresenta com quando ela vai fazer ia fazer os cortes, né? Ela se apresenta, não, eu sou amiga da Nina, né? Eu tô aqui para... Não, ela não falou amiga da Nina, não. Disse que o nome dela era Nina. Era Nina, mas aí ele reconhece. Eu colocar o nome de uma pessoa chamada Nina e tal. Aí ele reconheceu, talvez seja alguma amiga, não sei. Ela deu a entender que era amiga. Mas ela quis ser lembrada, né? Sim, cara. Aí que tá, o luto é pela Nina, cara. Ela está representando uma alma que clama por justiça. Mas eu digo, o cara reconheceu ela como a amiga da Nina, não só depois. Só depois. Exatamente. Só depois. Cara, aí que tá, novamente, é para mostrar a crueldade do mundo e o completo desprezo pela vida e pelo crime que o cara cometeu. Perceba, o cara tava cagando. Para ele foi só um final de semana e um processinho bobo, besta, na qual ele saiu na maciota. Quer dizer, uma vida foi perdida, 2 foram destruídas praticamente, sabe? E pro cara, eu não sei nem quem você é. Tu é
usou Nina, eu estuprei essa menina, sabe? Caguei, tô nem aí, nem lembro de você, é desprezível, sabe? No máximo uma lembrança meio troncha, sabe? Eu acho que ele mostra a crueza e a crueldade do mundo para esse tipo de coisa. Ele fez o que fez e para ele foi só mais um dia. É só um nome, é só mais uma pessoa. Talvez tiveram outras vítimas que a gente não vai saber e que talvez não responderam da maneira como Nina respondeu, mas infelizmente aconteceu aquilo que aconteceu com a moça. Eu acho que acaba sendo muito cruel. E acho que na hora que, quando ela se identifica por Nina, ela vem justamente trazendo... E aí, tu lembra quem é Nina? Nina te traz alguma coisa, parceiro? Sabe? Mas assim, se a intenção era só marcar ele, ela deixou... Era só matar, cara. Eu acho que não era matar, era punir. Era punir, era importante que ele lembrasse. Não, pois é, ela não queria matar. De Bastardos Inglórios ia botar o nome da Nina no corpo dele. Mas é assim, é por isso que eu vou contra essa ideia de que ela ia fugir depois, porque eu acho que ela queria marcar não a pele dele, ela queria que a lembrança dela fosse ecoasse na vida dele, entendeu? Na punição, né, que ele ia ter. Mas assim, é a minha percepção. Né? Só que pela via da violência. E é o que eu estou dizendo. Na hora que foi pela via da violência, ela morre. O prêmio dela não estava apelando para a violência o filme inteiro. Ela até tentou com o advogado, mas houve aquela cena bonita, aquela quebra de expectativa, e ela, na verdade, deu foi o perdão, muito mais superior moralmente do que se poderia pensar, sabe? Então, tipo... Mas isso é a questão, né, que a gente está levantando. Se ela foi com intenção ou não intenção, assim, a primeira intenção, né? A primeira intenção de... Não teremos a resposta, Diegão. Não, pois a gente está aqui discutindo aqui justamente eu acho que Sexo dos Anjos, eu e Davi discordamos da sua opinião, entendemos, no entanto, as evidências que foram apresentadas nos sugerem que havia uma possibilidade de tanto ela morrer como estar viva, e ela, enfim, o que acontecesse, ela faria. Sabe? Por exemplo, um filme que tem esse esquema de vingança marcando um homem, um estuprador. É um homem que não amavam as mulheres. Essa cena no livro é sensacional. A Lisbeth Salander, ela é estuprada pelo seu tutor legal e, eventualmente, ela volta, se fazendo de isca, e chegando lá, o cara recebe a dele. Foi uma cena muito parecida. Prende o cara na cama e marca com ferro... sensacional, e marca com ferro ou na faca mesmo que ela vai fazendo, que sou um porco estuprador. Lisbeth, te amo. Sim. Mesmo com toda essa abordagem, ainda assim há uma abordagem da violência física e ainda é escrito por um homem. No caso da Lisbeth, é um homem que escreve a história. A trilogia sim. É um homem. Isso, correto. Pois é. São os 3 livros. A partir do 4º não é ele. Ele já tinha falecido. Ele faleceu antes da publicação da trilogia. E até é estranho essa questão da morte dele, porque ele parece que ele subiu algumas escadas, deu problema no elevador, ele subiu algumas escadas e teve uma parada cardíaca. Um monte antigo, cara. Enfim, agora sim, ele tinha inimigos. Ele era um repórter ativista na Suécia. Ativista feminista, e ele denunciava, parece que era fascismo. Cara, ele denunciava nazista, ele denunciava nazifascistas e criminosos, inclusive os nazifascistas associados a equipes de motoqueiros, no esporte, enfim, nas grandes empresas e tal. Então, assim, ele era um cara que ativamente, inclusive ele colocava nos seus livros algumas pesquisas sobre, olha, quando ele coloca lá o pai da Lisbeth na história, ele está falando do governo sueco dando abrigo a um espião da época da Guerra Fria que cometeu abusos da torta e à direita contra mulheres e com outras pessoas, mas só em nome da segurança diplomática o pano foi passado. Ou seja, ele está dizendo ali que, olha, o governo sueco ele foi capaz de acobertar criminosos, assim,
criminosos terríveis, abomináveis, em nome de tratos políticos. Então, assim, ele estava ali tentando realmente mostrar novamente a hipocrisia e a moralidade dúbia dos governantes suecos e da sua sociedade, enfim. Ele é um cara muito crítico. Ele também, inclusive, ele tinha uma companheira, né? Ele acho que foi 20 anos, 20 ou 15 anos, não lembro de cabeça, né? Ele não chegou a se casar no papel com ela, que foi até uma questão muito problemática, que ele conheceu ela em um esses passeatos ativistas, né? Morou com ela durante muitos anos, e quando ele veio a falecer, ela não foi considerada esposa dele. Passou anos e anos e não foi considerada. Aí, Davi, esse nível de fofoca eu não peguei ainda não. Não, Nossa, cara, não eu só estou dizendo assim, que é uma situação muito triste, porque era assim, ele estava com ela há mais de uma década, eles moravam juntos, só que enquanto governo, ela não era considerada esposa dele, entendeu? Mas, gente, vamos finalmente, a gente estendeu, agora já são 15 para as 2. Olha aí, galera. Bem-vindo ao meu mundo, Eduardo. São 15 para as 2 e a gente ainda tem as considerações, a gente costuma falar bastante, né? Então, podemos abrir as considerações finais? Pode ser, Diegão? Eu posso começar? A minha vai ser bem breve. Não, o Diegão tem que deixar, tem que dar a benção dele. Deixa não. Pronto, do que vamos falar, Diegão? Do que vamos falar? Vamos falar das considerações finais. O Davi quer falar. Fala, Davi. Eu falo ou não falo? Pode falar, eu permito. Obrigado. A benção. Pronto, no caso do filme, né? Vou ser bem sucinto, acho que muito do que foi falado já foi passado. Acho que foi um filme assim, inteligente, certo? Acho que boa parte do filme ele mostra um certo carga de drama. Ele mostra muito a questão das escrotices de macho, né? Dos machos que aparecem assim. A gente, assim, é um filme americano, mas eu consigo ver muito essas situações desse machismo aqui no Brasil também, né? Nessas situações que são acontecidas, em que infelizmente ocorrem diariamente com várias mulheres, certo? Em muitos momentos, na questão do filme, ele é abordado e tem sim um certo grau de vingança, assim, uma vingança desejada, vamos dizer assim. Sabe aquela questão da satisfação? O cara foi escroto, mas eu me senti de alma lavada com aquela situação, entendeu? Em certos momentos eu pensava, bem feito pro cara, entendeu? Sabe aquela questão da própria simplificação que foi falada, né? Se seria uma reparação ou não, né? Em alguns momentos eu entendo que não há uma reparação final, visto que não é possível recuperar a vida da pessoa, né? Poderia tentar, talvez, se possível, alguma reparação histórica perante a personagem, mas isso também não foi mostrado, certo? E para mim, o único ponto que me tirou um pouco do filme, mas isso foi para mim, foi aquela questão da chave de roda, porque em muitos graus do filme eu pensei, isso é possível ocorrer, mas aquela cena da chave de roda, dela sozinha na estrada, ela quebrar a questão do carro, me saiu nessa imersão, porque eu infelizmente, eu não consigo ver uma situação dessa ocorrendo, sabe? Na minha mente, no caso, eu não consigo ver. Várias situações eu consigo ver, mas essa em especial, ela me sai um pouco. Porque esse ponto, em especial, eu acho muita força do roteiro. Esse ponto específico. Não é que eu não gostei. Eu só achei uma força grande do roteiro de ela não ter uma represália do cara. Então, assim, minha nota para esse... Fora isso, eu achei um filme muito bom. Gostei muito. Indico. Mas, assim, obviamente, eu indico com uma roda de conversa para ter um grau, assim, para ter... Como é que eu posso falar? Para que as pessoas entendam os graus de machismo, as coisas que não podem ocorrer e que se tenha um debate amplo em cima disso, entendeu? Porque algumas pessoas podem não pegar o que o filme está querendo abordar, certo? Quanto à nota do filme, como eu disse desde o início, eu gostei do filme, minha nota para o filme é 9, certo?
Não dei 10 exatamente por ele, tirei um ponto exatamente por essa questão lá daquela cena, aquela chave de roda. E minhas 3 palavras para o filme são machismo, feminismo e vingança.